Olá, síndicos, síndicas, gestores condominiais, zeladores, gerentes condominiais. Vocês estão aqui não é à toa. Vocês estão aqui porque vocês querem evoluir. E eu, Ana Paula do CEO do Chá das Síndicas, convido vocês a ficar nesse podcast, onde nós estamos com fornecedores e prestadores de serviços da área condominial que fazem parte desse projeto, que vai estar agora no próximo dia 30 de outubro, comemorando 4 anos. E a nossa convidada de hoje é a Isabela, da Fausti. Isabela, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Isabela, né, da Fausti Freitas Soluções de Engenharia. A gente presta serviço de engenharia para condomínios, né? Assessoria técnica, autovistoria, laudos técnicos quando necessários. Então, a gente faz todo um serviço para os síndicos, né? Gestores, enfim, a parte de gerenciamento, né? Administração de um condomínio. A gente dá todo esse apoio técnico de engenharia para eles. E hoje eu quero falar um assunto que eu tenho certeza que você ou faz ou conhece alguém que faça. Recebimento de condomínio. Por favor, não façam isso sem uma assessoria técnica. Receber o condomínio é um assunto muito sério. É o primeiro passo da sua gestão. É o primeiro passo de todos aqueles condôminos, aquela comunidade. A partir do momento que você assina aquele papel, dando os conformes em tudo, para poder você dizer que não viu, que passou despercebido e você quer exigir os seus direitos, isso pode demandar um custo muito alto, porque você tem que entrar na justiça, e você vai ter o custo com laudo, com perícia e o tempo, que é uma coisa que é tão valiosa hoje em dia. Então, Isabela, fala pra gente um pouquinho o que é tão importante que eu tanto falo sobre o recebimento das áreas comuns do condomínio e das unidades particulares. Então, durante esse recebimento, né, nós como engenheiros, a gente analisa em razão das normas, né, que exigem e em razão da nossa prática também, né, do nosso dia a dia. A gente entra em cada compartimento do condomínio, a gente analisa se a impermeabilização, a parte de pintura, estruturalmente também, porque pode ter problemas estruturais, né, um condomínio. E faz também a análise da documentação que tem que ser entregue, né, porque a gente pega aí muitos condomínios que não tem nenhum documento. O projeto, então, é fantasia, né, praticamente. O projeto a gente não tem, ninguém tem. E é uma coisa importante o projeto para manutenções futuras, né? Você saber se ali passa uma tubulação de água. Aqui está tendo um vazamento. O que pode ser isso? Pô, você passa uma tubulação, a primeira coisa que a gente vai analisar é se aquela tubulação está com vazamento, né? Não passa. Então, a gente já tem que procurar uma outra coisa, mas sem o projeto fica mais difícil. Muitas vezes a gente tem que quebrar aquele local, né, para poder tentar identificar o problema. Além disso, a questão do condomínio, se você receber, se você dá o recebimento, né, daquilo, você assina lá um documento, né, de que aquilo foi recebido, que está conforme. Aquele é um documento que a construtora vai se valer, né? Uma incorporadora vai se valer para, no futuro, te negar uma garantia. Ela não pode fazer isso, mas ela vai se valer disso. Ela vai alegar que aquilo ali foi problema de falta de manutenção, que aquilo ali foi problema de mau uso. Ela vai falar, não, você recebeu, você disse aqui que estava tudo certo, então por que agora você está dizendo que não? Aí você vai ter seu direito garantido? Vai, pela lei, pela norma, vai. Mas como é que você vai garantir isso? Só indo para a justiça. E aí, isso aí, processos de vícios construtivos aqui no Brasil leva aí 10 anos, 15 anos. Enquanto isso, o seu patrimônio, o patrimônio dos moradores vão se degradando, né? Se você tem um vazamento, uma infiltração que poderia ter sido detectada lá atrás, visto se foi feita uma impermeabilização. Já teve casos de no estacionamento do condomínio todo, um estacionamento descoberto, não tinha impermeabilização. Num primeiro momento, tá tudo lindo, não vai vazar. Mas quando vier a primeira chuva de verão, né, no dia da entrega não vai estar chovendo. Mas na primeira chuva de verão, aquilo ali vai começar a vazar, vai danificar
os veículos que podem estar ali, vai danificar um teto, um forro, enfim, dependendo do que for o compartimento que tiver ali embaixo, né? E isso a longo prazo, nem tão longo assim, pode gerar, sim, uma corrosão da armadura. Você pode gerar ali um problema sério estrutural, vir até um colapso por causa daquela água. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isabela, eu sou muito chata, né? E às vezes as pessoas perguntam, nossa, você pergunta tanto sobre isso, você é advogada? Não. Ah, você pergunta tanto sobre isso, você é engenheira? Não. Mas tem uma parte da minha vida que muitas pessoas não sabem. Eu participei e fui muito ativa naquele boom das construções civis aqui no Rio de Janeiro. Eu participei da etapa do boom do pré-sal, de petróleo e gás. Então, eu estava em obras todos os dias. Então, tem muitas coisas que as pessoas falam que eu conheço de cós salteado, não tecnicamente. E uma coisa que é muito importante, que eu fico muito triste, é que no recebimento, alguns condôminos também acham que é custo você contratar um engenheiro para poder receber a unidade juntamente com eles. E já teve casos, Isabela, que o condomínio foi entregue sem testar a parte hidráulica, porque não tinha ainda água, muito. E não tinha a parte elétrica também do recebimento do condomínio. Como que você vai fazer um teste se não tem a eletricidade e a água? Você pode se negar a receber, porque não tem como você testar. Mas eu queria que você falasse um pouquinho o que a sua empresa faz em relação a isso para um condomínio recém-entregue, que as pessoas precisam fazer a vistoria para receber as chaves. Como que a sua empresa pode ajudar? Bom, a construtora, ela tem que te dar subsídios para você testar, né? Aquilo ali. Quando a construtora ela faz a obra, ela tem água. Então, ela tem que fazer o que a gente chama de teste de carga nessas tubulações, tá? E ela tem que te dar subsídios para você fazer. A mesma coisa elétrica, nem que ela coloque um gerador lá para você testar. Você tem que testar, a gente tem que obrigar a construtora a testar, porque senão depois como é que faz? Aí tu assina lá dizendo que a elétrica tá boa, aí quando tu vai ligar a primeira luz, o negócio pega fogo. E aí? Como é que faz? Né? Aí ela vai dizer para você que tava boa. Então não dá, não pode. Ela tem que te dar subsídios. A construtora ela tem que te dar antes o memorial descritivo, né, que foi registrar em cartório, publicidades, isso é algo que a gente também analisa durante a entrega, né, da obra. Porque às vezes a construtora ela faz lá uma publicidade, né, bota lá, divulga uma imagem linda do condomínio. Quando você chega lá, não é nada daquilo, né? Ela dizia que tinha piscina, tinha quadra, tinha sauna, tinha tudo. Quando você chega lá, tem um tanque. Né? Não, teve um condomínio de casas, eu vou até abrir um parênteses aqui, porque acho que é importante a gente dar exemplos. Eu fui ser administrativo de um condomínio lá em Itaboraí, e quando a gente chegou lá, o que eles falavam que era piscina, parecia um curral de dar banho em cavalo. Era uma coisa estreita, comprida, para um condomínio com mais de 200 casas. Como que a pessoa vai utilizar aquela piscina daquele tamanho com 205 casas? Ia sobrar para o síndico fazer um agendamento para que as famílias utilizassem isso, né? A piscina. Então, isso é muito complicado, porque ilustrado está de um jeito, mas, na real, é de outro jeito completamente diferente. E o engenheiro vai conferir o quê? As medidas, as dimensões, exatamente. Se está todas as instalações corretamente. E isso serve também para dentro da sua unidade. As pessoas, às vezes, não, mas eu já gastei dando entrada. Eu pago taxa de obra. Eu ainda vou ter que pagar um engenheiro para receber? Sim. Ou você paga, ou você leva os prejuízos. Então, eu queria saber o que a empresa pode fazer para esses condôminos que estão recebendo as suas unidades e querem receber certinho, com tudo testado, para não ter problemas depois que começar a obra, para não dizerem que eles perderam as garantias. Esse serviço também, né, de entrega das unidades, né, dos particulares, não sendo só área comum, geralmente a gente faz aí um pacote com condomínio, né, quando faz a área comum, então só entre os moradores mesmo, às vezes a gente já chega, o condomínio já teve a entrega, de forma correta ou não, mas já tem gente residindo, ele já está funcionando. Então a gente analisa também toda a parte de hidráulica, registros, forro, né, parede, pintura, piso, tudo isso. E às vezes que a gente fala aí que é um
custo, na verdade, aquilo ali às vezes vai ser uma economia para você. Porque, vamos lá, eu entro, eu vejo um problema que o morador talvez não tivesse visto. E aí a gente já aciona a construtora já faz antes dele ir para lá. Aí, isso aí eu cobrei um valor X. Mas aquele conserto talvez custasse 2x quando ele estivesse morando lá. Ou tivesse um custo para ele que ele não precisa ter, né? Porque se a construtora fizer, o morador não vai ter esse custo. Olha a economia que ele teve, né? As pessoas, elas veem tudo como sendo custo. E, na verdade, muitas coisas, quando você vai morar no condomínio, é investimento. E um dos investimentos, que eu sempre falo, a gente tem aqui o produto Diário de Diagnóstico, que a gente estava falando lá nos bastidores, né? Que muitos dos condomínios não têm a maioria das informações. Por exemplo, as plantas das edificações, o manual de uso. E aí, eu já vou deixar uma deixa com vocês. Eles vão dar como voucher de sorteio lá no nosso aniversário do projeto Chá das Síndicas, o manual de uso e manutenção da operação do condomínio. E isso é muito importante. E muitas das vezes as pessoas não sabem nem o que é. Então, assim, o diário de diagnóstico vem dando aquelas dicas do arroz com feijão. Tudo que você precisa saber de documentação, como que você recebe o condomínio, como é que você faz o checklist de segurança da piscina. Porque, na verdade, o síndico, ele é um gestor, ele é um fiscalizador, ele precisa saber contratar. Mas existem partes dentro do condomínio que são técnicas. E aí é o técnico que precisa acompanhar tudo certinho. E nisso que eles conseguem acompanhar tudo certinho, eles conseguem contratar as empresas corretas para poder ajudá-los e auxiliá-los para poder essa gestão desse condomínio fluir muito bem. É o que a gente já tinha conversado até lá nos bastidores mesmo. O síndico, ele não precisa saber consertar uma infiltração no condomínio, mas ele precisa saber a quem ele contrata para fazer, né, esse conserto. Então, essa é a parte importante da gestão, porque o síndico, ele faz a gestão e não a operação, né? Algumas coisas de operação ele toma conta, mas a gestão é responsabilidade dele. Ele não precisa saber consertar um portão, fazer assessoria jurídica. A gente não tem, hoje a gente já tem uma cultura de assessoria jurídica nos condomínios, por que não uma assessoria técnica também, né? De engenharia. De engenharia, né? A parte de engenharia, para te ajudar, né? A controlar até toda essa parte técnica que possa vir num condomínio, né? Toda essa parte de documentação que você precisa ter, que é a auto-vistoria, são as manutenções de elevadores. Isso tudo a gente pode orientar o síndico nesse... Acompanhar os prestadores de serviço. Acompanhar até a própria manutenção do condomínio para ver se eles estão fazendo certo. Isso, porque isso faz uma economia. Por exemplo, a gente sabe que o mercado, ele usa muito essa palavra barato. E aí eu uso uma outra frase, o barato sai caro. E aí quando eu falo essa frase de impacto, é porque você fica focado em contratar o mais barato, mas você não está analisando tecnicamente o contrato dele para ver o que ele vai fazer. Talvez aquele que tem um valor mais agregado vai fazer e vai entregar muito mais do que aquele outro que você está contratando por ele ser barato. E para você saber se ele está fazendo ou não corretamente, você tem que ter uma assessoria de engenharia para poder acompanhar. Exatamente. O elevador é uma coisa muito técnica. Para você saber se aquele profissional está fazendo corretamente a manutenção, você tem que ter alguém para acompanhar. Ah, Ana Paula, mas eu já tenho o zelador. O zelador é para acompanhar o prestador de serviço quando ele vai fazer o serviço dele. Mas saber tecnicamente se ele está fazendo corretamente é assessoria de engenharia. Não é isso? Isso. Até em contratação de obras também, né? A gente dá muito suporte também aos condomínios, principalmente em obras maiores, obras de fachada, de impermeabilização, né? Quando está tendo já algum problema dentro do condomínio, telhado. Então, às vezes a gente pega muito a proposta. O síndico recebe lá 3 propostas, 5 propostas que seja de uma empresa. Aí um tá 100 mil, o outro 350 e o outro 1 milhão. Pô, aí ele pega aquilo ali e ele fala, vou fechar com os 100 mil, que é o mais barato, né? Ele leva lá para a Assembleia aquelas propostas, não sabe nem o que o cara tá te dando. Às vezes o cara tá te dando um engana-bobo. Um engana-bobo ali para inglês ver, né? Só para
dar uma... Aquele segurar naquele embelezamento. verão, segurar naquele verão ali, mas no próximo você vai voltar a ter Naquele problema. embelezamento, né? Porque as pessoas têm uma mania muito grande de assim, ó, passa em frente um condomínio que tá todo pintado, que as janelas estão todas no padrão, mesmo vidro, que o toldo tá na mesma cor, que tá limpo, etc e tal, ele vai dizer o quê? Nossa, aquele ali é o condomínio dos meus sonhos, é aquele condomínio ali que eu quero. Mas muitas das vezes alguns problemas estão por debaixo do tapete. Estão ocultos. Estão ocultos. E o engenheiro é exatamente para isso, para poder verificar o que está no oculto. A gente tem que aprender isso. Nós não precisamos fazer a gestão condominial sozinha, porque tem muitas partes técnicas. Tem pessoas que falam que o condomínio é uma pessoa jurídica, mas não é uma empresa. Mas se você parar bem para pensar, ela a organização de um condomínio chega a ser, às vezes, maior do que de uma Sim, empresa. Muitas vezes, com certeza. Você ali está gerindo o patrimônio das pessoas. Olha a responsabilidade que você tem em cima disso, né? Você, como síndico, como gestor, você está gerindo aquele patrimônio. As pessoas, muitas vezes, trabalharam uma vida inteira para comprar um apartamento ali. E, às vezes, por uma má administração, por um erro numa obra, por exemplo, você tem um prejuízo enorme dentro do condomínio que vai danificar apartamento, que vai danificar... E isso tudo você reduz o valor, né, daquele imóvel. Você tem uma depreciação daquilo, né? Quando você deixa um condomínio sem manutenção, né? Quando você não tem manutenção no seu condomínio, você deprecia ele, porque aí uma pessoa vai lá comprar o seu imóvel, vai olhar e falar assim, esse condomínio aqui não tá bom não, esse imóvel aqui tá valendo 400 mil, mas na verdade eu pagaria no máximo aí uns 250. Olha a depreciação que a gente tem. Né? A gente olha o entorno, porque você, quando vende um apartamento, a pessoa ela não olha só o seu imóvel. Ela vai olhar o condomínio. As áreas comuns, a localização, os acessos rápidos para poder ir a supermercado, escola, etc. E quando você tem uma manutenção, você diminui até o seu custo de operação, né? De futuro, de cotas extras, né? Se você tem ali uma manutenção, não, ó, eu tô sempre fazendo a manutenção do elevador. Que bom. Se você tem a sua manutenção ok... A gente está usando o exemplo do elevador, mas tem outras... O elevador é uma coisa mais simples da gente explicar, né? Mas olha o prejuízo que você teria se você não tem uma manutenção no elevador e o elevador cai, ou então o elevador fica parado. E alguém chega para você e fala assim, olha, não tem conserto. Olha o problema. Você tem que comprar um elevador novo. Olha o custo disso. Imagine um prédio que tem somente um elevador. Será que todo mundo vai conseguir utilizar a escada? Às vezes é uma pessoa que tem debilidades, né, que não consegue subir, né? Não precisa nem ser uma pessoa de cadeira de rodas, mas às vezes uma pessoa mais idosa, ela não tem a mesma disposição que eu vou ter para subir uma escada. Ela não tem essa agilidade, né, que a gente, vamos dizer assim. Então, tudo isso faz parte, né, do patrimônio das pessoas, né, da valorização. Se você tem um condomínio, como você mesmo falou, que você passa, a fachada tá bonitinha, né, já vai trazer um futuro comprador, né? Ele já vai pensar um dia, ele procurar aquilo ali, se ele precisar, né? Agora, se tá feio, ele nem vai cogitar. E uma coisa também que as pessoas não levam a sério é o seguinte, hoje, uma pessoa que já vai comprar um imóvel pronto num condomínio, ela pesquisa o CNPJ do condomínio para ver se tem algum processo trabalhista, porque sabe que o processo trabalhista, quando baterem um martelo, vai ser uma cota extra para eles. Eles verificam também o histórico do condomínio. Então, se foi um condomínio que foi para as manchetes de jornais porque caiu uma marquise, aconteceu alguma coisa, isso já diminui a probabilidade dessa pessoa ter interesse em comprar o imóvel nesse condomínio. Então, o gestor, ele é responsável por toda a imagem, toda a manutenção, toda a contratação, todo o acompanhamento técnico, porque a partir do momento que você coloca um engenheiro como assessoria de engenharia condominialista no seu condomínio, e você chega para ele e fala assim, olha, precisamos fazer um laudo aqui para saber o cronograma de manutenções e o cronograma de obras. Você vai fazer de uma maneira que uma manutenção não vai atropelar a outra. Sim. Você não vai ter a necessidade de aumentar a cota condominial no meio do ano ou colocar uma cota extra, porque tudo que você colocar na previsão orçamentária vai estar
pautado nesse laudo que vai ser feito logo nos seus primeiros meses de gestão. Uma outra coisa também muito importante, que eu sempre gosto de falar, é o seguinte: como que esses condomínios conseguem fechar seguro se estruturalmente eles não têm laudo, eles não têm acompanhamento, não tem nada? Me fala algum case que você tenha para poder entregar para a gente nesse sentido. Muitas vezes o que acontece é o seguinte: você chega num condomínio, ele não teve, né, uma entrega, ou enfim, o seguro ele vai te vender. Ele não quer saber se você tem o bombeiro, né, o certificado de aprovação do bombeiro, ele não quer saber se tu tá com tudo direitinho, ele quer te vender seguro. Aí, quando chega lá na hora que acontece um sinistro, porque isso pode acontecer em qualquer lugar, né? Independente do condomínio estar todo certinho ou não, isso pode acontecer. Aí, a primeira coisa que o seguro vai falar é: eu não vou cobrir isso aqui, não. Porque você não tinha um certificado de bombeiro, sua mangueira de incêndio não estava funcionando, sua bomba de incêndio estava parada. Tudo isso aqui... A parte de incêndio, então, é a primeira coisa que o seguro vai para cobrir. E se você não tiver isso, se você não tiver isso tudo documentado, porque se você tem manutenção, que você tem o teste, que você tem tudo direitinho lá, o seguro não vai cobrir. Aí, olha o prejuízo. Porque às vezes você paga o seguro lá pensando assim: se acontecer alguma coisa, eu tô resolvida. Tô coberto, eu não vou ter prejuízo. Aí chega lá na hora, o seguro fala isso pra você. Porque ele não vai falar isso antes de você comprar, né? Antes de e você nem antes de pagar. você pagar. Não vai. Só vai te falar quando você tiver algum sinistro. Quando você necessitar. Exatamente. Né? Eu sempre faço a última pergunta, que a gente já está indo para os momentos finais. Que pena, passa muito rápido 1 hora. Verdade. E eu quero que você diga o seguinte: por que contratar a Fausti Freitas? Porque nós temos aqui um serviço que ele é personalizado, tá? Para cada condomínio. A gente não chega lá com um documento pronto para o seu condomínio. A gente vai analisar o que você tem lá, né? A gente vai entender a história do seu condomínio. Vamos ter primeiro uma, que a gente chama de anamnese, né? Uma conversa ali com a síndica, entender, ouvir, principalmente, né? Que eu acho que a gente precisa ouvir todo o histórico. Muitas vezes a gente perguntar ali para um zelador mais antigo do condomínio, um morador que está ali, comprou, foi o primeiro a ir morar lá. Então, isso é muito importante para a gente determinar um laudo, determinar um plano de manutenção, enfim, fazer prestar o melhor serviço para aquele condomínio. Muitas vezes eles procuram a gente assim: eu tive um caso essa semana, eu quero fazer um teste de percussão aqui nessa fachada. Vocês fazem um laudo para isso? Faz o teste de percussão com laudo? Eu faço. Mas aí quando eu cheguei lá, eu vi que já não se encaixava mais ali um teste de percussão unicamente, né? A gente já tinha que ir para uma intervenção urgente na fachada, porque aquela fachada já estava a ponto de cair, né? Na cabeça de uma pessoa que está passando na rua. É difícil, né? Um pedaço de pastilha já estava assim, pendurado lá no último andar. O teste de percussão já não funciona, a gente já tem que ter uma intervenção. A gente fica muito preocupado, né? Porque, infelizmente, isso é coisa do ser humano. Ele só pede ajuda quando ele já está precisando muito de ajuda. E o que a gente está fazendo aqui dentro do projeto do Chá das Síndicas é exatamente fazer com que as pessoas economizem fazendo as manutenções preventivas, porque as preventivas são bem mais baratas, têm um valor bem mais adequado do que as corretivas. Porque a corretiva, o pior já aconteceu. A preventiva, você se prepara para não acontecer o pior. Então, assim, você tem bem menos transtornos numa manutenção preventiva, né? Além do transtorno da manutenção em si, o transtorno que pode vir a ser causado a um morador antes de uma corretiva, né, acontecer. Sim. E, assim, eu gosto muito quando a gente faz um podcast que tem aquele gostinho de quero mais. Mas esse gostinho de quero mais, eu quero convidar vocês a estarem no próximo dia 30 de outubro, lá na CADEG. A Isabela vai estar lá com a gente,
com a empresa dela, para poder tirar todas as suas dúvidas, para você ser sorteada no voucher que ela vai sortear, mas para que você conheça uma empresa com 2 mulheres maravilhosas, profissionais, engenheiras, e é isso que o projeto Chá das Síndicas quer. Ele quer que você faça uma gestão com economia, mas uma economia com consciência, contratando as empresas técnicas no momento certo, para que essa economia, no final, não seja um prejuízo para o condomínio. Exatamente. Quero te Obrigada agradecer, pela oportunidade.